Olá, inscritos em nosso canal. Hoje vamos aqui falar de um assunto que está sempre presente em nossa sociedade, que é o assunto sobre a questão da polarização política, né? E o que nós vemos, eu vou falar aqui, não de dados hoje, não vou citar livros, eu vou falar da minha percepção, na minha observação, que é de muitos, né, estudiosos também, quanto a essa questão. O que tem levado em nossa sociedade essa questão da polarização política, né? A gente observa que em diversas conversas, quando se coloca assuntos, né, no campo da política, da economia política em si, a maioria das vezes não se tem pessoas com a capacidade de entendimento. Exemplo, né, há pouco tempo, um senhor, eu estava em um hortifruti fazendo pequenas compras, e um senhor entrou e começou a falar sobre as questões, né, políticas, e de que se determinado político foi condenado, tinha que ser liberado porque problemas de saúde diversos, e aquilo era desumano. E aí eu entrei falando, olha, um outro político não foi colocado para ver seu neto, e não se falou que isso era desumano, né, os opositores dele. Do mesmo modo, quanto em relação à morte há pouco tempo do Charlie Kirk, também o Kirk, eu não sei a pronúncia correta, também alguns começaram a falar sobre o assassinato da Marielle Franco, que não houve tanta lamentação, muito pelo contrário, houve chacotas, houve justificativas, né, de que ela merecia morrer devido às lutas políticas que ela fazia. E quando eu terminei de falar isso, o senhor simplesmente falou de forma muito agressiva para mim, né? Você está defendendo corruptos, você está colocando... Eu disse, não, senhor. Disse calmamente, não estou defendendo corruptos. Eu estou apenas levantando as questões que o senhor falou sobre as questões de humanidade. Aqui eu penso que nós devemos separar o campo das ideias políticas para o campo das ideias humanistas, né? O que das questões próprias das ações humanas. Porque do contrário, nós vamos continuar fazendo guerras. Ele falou, mas nós não fazemos guerras. E eu disse, como não? Se através dos nossos diálogos, né, quando se há atitudes, agora o senhor está mais calmo, está me ouvindo, falei para ele, a partir de diálogos em que nós não conseguimos manter um mínimo de serenidade, né, com pessoas como o senhor, e até eu mesmo poderia ser a pessoa que estivesse, né, numa grande irritação, e fora isso, e que gera guerra, que não dá para nós conversarmos, dialogarmos. Fora isso, existe uma outra questão, e aí entraram outras pessoas, né, no comércio, começaram a ouvir-nos e também a participar, até que uma das pessoas falou assim, não importa que se defenda este ou aquele candidato, o que importa é como nós estamos votando, né? Porque se vota em um governo X, é preciso que se haja também dentro do Congresso a maioria que esteja a apoiar aquele governo, para que projetos possam ser sancionados, projetos pensados, né, para o bem-estar da população, possam verdadeiramente ser sancionados e não vetados, e não terem muita oposição. É uma ideia lógica, né? Porque obviamente quando o presidente da República tem maioria, né,
em situação, obviamente que isso gera melhor resultado e, né, vai gerar melhores resultados, obviamente. Agora, como se está hoje, no sentido de se ter um governo e de se ter uma grande parte da oposição, não se há um Congresso mais coeso, fica realmente difícil. Mas como, né, se ensinar as pessoas a votarem? E aí surge um momento em que o diálogo começa a se fazer de uma forma diferente, livre desta questão de polarização política que vem a levar a brigas. E aí eu penso que eu falei da minha experiência de que assisti a alguns debates, né, no YouTube, por exemplo, do Elias Jabbour em 2022, debatendo com a Renata Barreto, e vi ali, né, o como que uma pessoa que se define de direita não tinha um estudo suficiente para debater com uma pessoa definida como de esquerda, inclusive afiliado, né, a um partido de esquerda, PCdoB. E falando sobre a China e se esquecendo que o cara é um especialista em China, que viveu lá, que percorreu a China com uma mochila nas costas. Diferente de um outro cara que se define de direita e que no canal Market Makers, que também viveu na China um tempo e trouxe não essa visão estereotipada, China comunista, China que mata pessoas, não, nada disso. Mata pessoas se falarem contra o governo, nada disso. Ele colocou do sistema econômico diferenciado e que levou à ascensão da China. Ele não entrou num discurso, numa narrativa que não traz a realidade sobre aquele país. E que realmente, encarando a realidade, é que se pode ver até que ponto a expansão econômica da China poderá, né, nesse chamado imperialismo chinês, poderá estar a prejudicar ou a auxiliar, né, o desenvolvimento econômico de outros países, né? De países comerciais, parceiros comerciais da China. Então a polarização política, nós vemos que ela necessita de pessoas, principalmente eu digo no campo da direita, não que a esquerda não tenha pessoas que não saibam, mas nos debates que eu estou vendo, por exemplo, outros debates, Jones Manuel contra o Wilker Leão, o do Elias Jabbour, da Renata Barreto, foi no podcast Inteligência Limitada, com o Rogério Vilela. O debate do Jones Manuel com o Wilker Leão foi no podcast Três Irmãos, né, com o Robertinho e o Rodrigo, chamado Rodrigão. E o Wilker Leão tomou uma surra do comunista Jones Manuel, né, no partido PCBR. Tomou uma surra, porque ele não tinha dados, ele literalmente, ele realmente faz cara de choro. E depois o Robertinho e o Rodrigão fazem uma live falando, pós-debate, do como o Wilker Leão ficou agressivo e começou a chamar os caras de falsos, de que tudo aquilo ali foi uma arapuca que criaram para ele. Que nível uma pessoa de direita é esse? Que não aceita
que realmente perdeu em um debate. Um outro cara que tomou uma surra, esse foi no podcast Inteligência Limitada, né, com o Rogério Vilela, tomou uma surra, né, de um comunista, um marxista-leninista, trotskista, que foi, ele não é marxista-leninista, acredito que ele seja trotskista, que é o Gustavo Machado. Ele é trotskista, o marxista-leninista é o Breno Altman. O Gustavo Machado deu uma surra no Marco Antônio, apelidado de Superman. Deu uma surra. Sabe que há 3 horas uma pessoa tendo argumentos e uma outra pessoa somente defendendo sem argumentos, sem dados, narrativas completamente sem fundamentos. E pasmem, o que me deixa pasmo é que nem era para ficar tão pasmo assim, porque a educação brasileira no vídeo, né, que tá no canal aí, Educação no Brasil do século XXI, ela é muito pobre, então deixa as pessoas realmente vazias, né? Nenhum pensamento crítico. E quantas pessoas se deixam levar? Se deixam levar por quê? Porque não pesquisam e seguem essas pessoas que perdem esses debates. Não estou falando aqui que você tem que ser esquerdista porque os esquerdistas ganharam das pessoas de direita, não. Também não estou falando que você tem que ser da direita e seguir nesses tipos de narrativas, não. É você que escolhe, né, por pesquisa, por estudo, qual ideologia política você quer seguir. Isso é liberdade, isso é democracia. E que seja respeitado o seu posicionamento político, né? Como liberal democrata, é isso que eu defendo, né? Por isso, penso ser muito importante se estar a falar, né, sobre esse tipo de assunto, a fim de que nós venhamos a ver debates, por exemplo, um debate, né, que podem me perguntar, mas você falou de esquerda vencendo a direita. E não vai falar de um debate em que a direita vence a esquerda? Olha, tem 2 debates, eu creio que possa vir alguns falam que foi vitória da esquerda, outros da direita, outros falam que foi um empate, que é, por exemplo, do Kim Kataguiri com o Jones Manuel, no Inteligência Limitada, né, podcast que é apresentado pelo Rogério Vilela. E um outro, né, que ocorreu no podcast Três Irmãos, né, apresentados pelo Robertinho e Rodrigão, foi do Thiago Taquarema, um chamado Marx Porradeiro, que, sinceramente, o tal do Marx Porradeiro foi uma decepção. Eu não tinha argumento para nada, vivia falando totalmente sem argumento. O Thiago Saquarema foi feliz nesse debate, apesar de ele se coloca como um nacionalista, né? Não nacionalista progressista, nacionalista conservador. Enfim, aí a direita venceu a esquerda. E no caso do Kim Kataguiri e Jones Manuel, eu vejo que há pontos positivos no Jones Manuel e há pontos negativos, né? Porque, por exemplo, o Jones Manuel, quando falou de direito ambiental, e ele cita muitas leis, cita muitos dados, ele, nesse momento em que o Kim Kataguiri fala sobre, né, o EIA-RIMA, isto é, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, e o Kim Kataguiri pergunta ao Jones Manuel se ele sabe o que significa EIA-RIMA, o Jones Manuel ele fica em silêncio, ele não responde. Então ele mostrou ali que ele não tinha ciências, tá? Não tinha conhecimento do que aquelas siglas significavam. Se o cara está falando sobre direito ambiental, aí é o mínimo, né, que a pessoa deve saber.
outras questões que eu não estou me recordando neste momento também aconteceram. Então, nós vemos, o que eu quero dizer aqui é que estudem, né? Pessoal da direita, faço um apelo a vocês, estudem. Olhem o Kim Kataguiri, o cara estuda. Claro que ele teve também falhas, né? No debate, do fato de ficar falando também com o João Manuel, eu sou um liberal, você me mataria e tal. Achei aquilo um argumento muito pobre do Kataguiri. Mas, vendo o debate inteiro, você tem ali todas as questões, né, de uma pessoa que tem fundamentos, tem bases. E por quê? Porque estuda. Não fica repetindo narrativas de outros. Por isso que em Kataguiri ele, né, estava na defesa, por exemplo, do bolsonarismo, ele deixa. Ele esteve perto, ele deixa. Né? Que é uma das coisas que eu penso que ele poderia ter falado no debate com o Jones Manuel, mas a gente entende que no calor do momento a pessoa muitas vezes, por mais raciocínio que tem, ela acaba por não conseguir fazer esse tipo de raciocínio. E quando o Jones Manuel pergunta a ele sobre a questão de ele ter tirado fotos, né, com arma junto a Bolsonaro e outros, em uma época, ele poderia falar, não, eu revi os conceitos e eu hoje não apoio esse tipo de atitude, né? Porque o homem sábio, ele é aquele que muda de opinião, ele é aquele que modifica, né, as suas opiniões. Então fica aqui assim, um apelo, eu digo principalmente pelo pessoal da direita, para estudar, porque é o que a gente vê mais nesses debates. São os direitistas perdendo e os esquerdistas ganhando. E isso penso, não é bacana porque nós não vemos um equilíbrio, né? E aí podem me contra-argumentar, mas, Leonardo, você quer ver equilíbrio? Não existe equilíbrio, ou um perde, um ganha, mas que seja um perder e um ganhar, dentro, eu estou falando aqui em um debate sobre o debate de ideias, né? E não só em debates públicos, mas em debates até informais, como os do que eu já participei, né? De se ter um debate de ideias em que se tenham fundamentos, né? Porque ficar colocando narrativas, como um vídeo que eu gravei falando sobre a narrativa, né, de um médio espírito, Ramos Pinheiro, criando narrativas, né, sem maiores dados, sem maiores pesquisas, ficar falando que o comunismo matou 100 milhões de pessoas, que isso está no livro Negro do Comunismo, e que não se pesquisa que dois dos autores foram contra, né, a essa proposta que está lá na introdução do livro pelo Stéphane Courtois, né? Saber que dois dos autores falam que aquele tipo de dominação foi forçada, né? E que o nazismo é comunista, o nazismo é socialista, que o nome do partido era Nacional Socialista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nada, os historiadores sérios hoje falam que o nazismo é a terceira via, era uma terceira via, não era nem direita nem esquerda. E se formos pesquisar, por exemplo, no livro Minha Luta, do Hitler, no segundo volume, no capítulo 6º, deixa-se bem claro o seguinte, o Hitler fala, ele ri, ele debocha de como os esquerdistas foram enganados em sua época, né, os marxistas, os bolcheviques foram enganados, porque ele pensou, ele refletiu em colocar a cor vermelha, ele refletiu em dizer que estava lutando contra a burguesia. E então, muitos foram atraídos para as reuniões, mas quando chegavam nas reuniões, começou-se a perceber que o discurso era outro. Não era um discurso, né? Era um discurso, por exemplo, contra os judeus, era um discurso totalmente diferente do discurso que a esquerda estava propondo, fazer uma revolução. Não, estávamos querendo
fazer realmente uma guerra. Estava se querendo dominar o mundo, não era essa a proposta dos revolucionários da esquerda naquele momento, né? E aí pode-se argumentar, Leonardo, mas houve revoluções, né, comunistas, como a Revolução Russa e tal, e eu digo, sim, houve, né? Mas esse tipo de revolução que afetou o mundo, dividindo o mundo na chamada Guerra Fria, né, um mundo bipolar, principalmente a guerra Estados Unidos-Rússia, mas não quer dizer que isso veio a trazer um domínio pelo mundo inteiro, até porque tal sistema, ele simplesmente caiu por terra, né? Vocês ouviram, estão ficar correndo os vizinhos, tá? Ele simplesmente caiu por terra, né? A partir de 90 já se acabou, né? Acabou esse sistema, né, na Rússia. E esse tipo de término desse sistema veio trazer, sim, força ao sistema econômico capitalista, mostrando que o capitalismo teria vencido. Mas eu não vejo que o capitalismo realmente venceu, né? Eu vejo que o capitalismo ele precisa ser repensado para que se haja uma produtividade que não leve ao consumismo. Então essa estrutura precisa ser repensada, né? Que não leve, por exemplo, à destruição, né, massiva de recursos naturais, né? Há legislações diversas sobre isso. Mas se me perguntarem qual a proposta que você tem, não tenho, estou estudando ainda. Não tenho. Né? Existem várias propostas, mas eu não tenho respostas para isso. Né? A inteligência artificial, por exemplo, para ser utilizada, há estudos aí que falam de diversos, né, reservatórios de água que precisam ser utilizados para que ela funcione. Não sei se essa informação está totalmente aqui por mim sendo passada de forma adequada, mas en passant, o que me veio à mente é que isso. Eu disse que não ia fazer um vídeo aqui com dados, nem citando determinados autores. Eu acabei citando um da introdução de O Livro Negro, né? Acabei citando pessoas em debate, mas eu não estou com o objetivo aqui de fazer uma reflexão estritamente filosófica, política, econômica, não, né? É um vídeo de minha percepção, né, dos fatos. Então, esse sistema, o capitalista, sistema econômico capitalista, né, precisa ser repensado, né, no uso da exploração que faz dos recursos naturais e também dessa tanta produtividade que é preciso só produzir, e é preciso que para que se gire a economia que se consuma. E de que forma nós estamos consumindo, de que forma se está produzindo, né? Apesar das legislações ambientais que se tem, né, de diversos tratados assinados, mas nós vemos também políticos com ideologias que trazem narrativas de que desequilíbrio ambiental é bobagem. O que se falava anteriormente, aquecimento global, é uma grande besteira, né? Hoje fala-se de desequilíbrio ambiental, né? É uma grande besteira, isso não existe, né? Como se os recursos eles fossem renováveis, como se em algum momento o petróleo nunca fosse acabar, que a água nunca fosse acabar, né? E um dia esses recursos irão se esgotar, né? O planeta não suporta, em realidade,
o uso disso daí legislações que tragam, né, medidas que digam realmente de um cuidado, né, com os recursos naturais, com o que a natureza nos oferece. Então, encerrando esse vídeo, eu digo mais uma vez, estudem. Se forem falar sobre política, forem falar sobre processos, né, políticos, processos econômicos, estudem, estejam informados, leiam, né, via internet, hoje com esse acesso que nós temos, diversos jornais, diversas revistas, né, leiam uma matéria, procurem perceber o que não foi escrito, o que não foi dito em uma entrevista, procurem vir com argumentos, né, contra determinadas falas, né, que se tem, buscando assim pensar por si próprios, pensar criticamente e não se ficar apenas na busca cada vez mais da aprovação de suas ideias e sair também do que o filósofo coreano Byung-Chul Han chama de infobolhas, né? Que são as bolhas de informação, né? Tanto o pessoal da direita quanto da esquerda hoje vivem um infobolhas, né? Que são as bolhas de informação, onde o algoritmo cada vez mais vai colocar, né, para nós, na medida em que nós buscamos um assunto, a buscar vídeos, a buscar matérias correlacionadas àquele assunto. E aí fica difícil quando nós vamos conversar com alguém que lê um assunto, mas sob uma outra visão, de nós então falarmos que aquilo está errado, que é falso, que é fake news, e que o que nós estamos dizendo está certo, quando o que nós estamos dizendo pode ser que nós tenhamos lido fake news, ou pode ser que nós estejamos certos, mas não estamos dando abertura para a dialética, para o movimento de ouvir uma opinião diferenciada e fazermos uma reflexão sobre aquilo. De até que ponto uma outra visão também tem suas razões e que podem ser melhores do que aquilo que estamos a perceber, aquilo que lemos, aquilo que defendemos até então. Naquele ponto que eu estou dizendo que tudo que defendemos tem que cair por terra porque é uma opinião diferente e superou a nossa de modo algum. Né? E por que superou a nossa? Por que se mostrou melhor? Né? Quando pensamos sobre isso, vamos então avaliar melhor, né, aquele ponto que estamos a defender. E é só dessa maneira que nós podemos fazer verdadeiramente um diálogo bacana, um diálogo onde há escuta, né, de um lado e de outro. Né? Quantos debates desses que eu falei, em algum momento determinadas pessoas começam ou a usar argumentos ad hominem, isto é, a fazer as ofensas pessoais numa estratégia, segundo os 38 estratagemas para, né, vencer um debate, que é a Arte de Ter Razão, um livro do Arthur Schopenhauer, né, filósofo alemão. Esse argumento ad hominem, que é uma estratégia de ofender pessoalmente, de colocar questões pessoais, né, para com aquela pessoa que está debatendo conosco e deixar essa pessoa desequilibrada. Né? Mas os debatedores, em sua maioria, eles sabem disso. E às vezes se faz esse tipo de argumento quando se está no auge, se começa-se a perder a paciência, né? Por vezes que se está a perder e por vezes que não se tem argumentos realmente contra aquela pessoa que está a debater conosco. Isso soa muito mal, muito mal.
Por isso eu digo, é preciso ter inteligência emocional, é preciso, principalmente para que essa inteligência emocional funcione bem, nós estarmos verdadeiramente com as armas próprias, né? E que vão ser feitas a partir dos estudos que fazemos. Então, que nós tenhamos aí, né, o fazer estudos, né, para que possamos estar entendendo melhor o mundo, né, em que vivemos, a sociedade em que habitamos e todas as consequências, né, de decisões políticas em que elas vêm afetar a nós diretamente e a sociedade. Fiquem bem.